Às vezes a gente pensa o seguinte: aquele que é um corrupto, aquele que é um ladrão, aquele que é um assassino, aquele que é um prostituto, aquele que é delinquente, bom, esse é um pecador. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e o pecado separa o homem de Deus no tempo e na eternidade. O pecado é o pior de todos os males, pior do que a pobreza, pior do que a fome, pior do que o sofrimento, pior do que a doença, pior do que a morte, porque esses males, embora tão terríveis, não podem afastar você de Deus, mas o pecado afasta no tempo e na eternidade. E Paulo diz que o homem está morto dos seus delitos e pecados. Quando você olha hoje as pessoas aplaudindo aquilo que é vergonhoso, quando você olha hoje as pessoas aprovando aquilo que deviam reprovar, quando você olha hoje as pessoas não tendo vergonha, nem qualquer pejo daquilo que é vergonhoso, éramos nós, antes da nossa conversão. As pessoas são escravas desse sistema. Às vezes as pessoas pensam que é só escravo do diabo uma pessoa endemoniada. Mas podem ter certeza, cidadãos de honra, homens de alta posição social, no campo econômico, social, político, até religioso, todo aquele que ainda não nasceu de novo, ele está no cabresto, ele está na corrente, ele está na coleira do diabo. O homem sem Deus, ele é escravo desses três elementos: do mundo, do diabo e da carne. Essa é a nossa realidade, e essa é a realidade de todas as pessoas que ainda não nasceram de novo, filhos da ira. Ou seja, irmãos, não tem dessa ideia aí de uma pessoa neutra. Às vezes a gente cria alguns mecanismos para tentar amaciar a coisa. Fulano é uma pessoa maravilhosa, ele é até amiga do Evangelho, ela está numa zona neutra. Não existe isso não. Todo ser humano, antes da sua conversão, ele é um filho da ira, ele está condenado, ele está morto, ele é escravo, ele é depravado e ele está condenado. Antes das boas novas é preciso escutar as más novas. Quais são as más novas? É que o homem está morto, é que o homem é escravo, é que o homem é depravado, é que o homem está condenado. Ou Deus o salva ou ele perece. Não há esperança para ele, nele mesmo. Então vamos quebrar um tabu aqui, que às vezes as pessoas imaginam: fulano é uma pessoa maravilhosa, por isso Deus a ama. Isso não é verdade. Aliás, antes da conversão não tem nenhuma pessoa maravilhosa. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Ele nos amou. Em outras palavras, a causa do amor de Deus por nós não está em nós, está nele. Deus não nos amou porque encontrou em nós, viu em nós coisa bonita para nos amar. Ele nos amou apesar de quem nós éramos. Mas eu quero dizer para você que toda pessoa convertida passou por uma ressurreição. Nós somos salvos por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz, em nosso favor. Lá na cruz ele pagou a nossa dívida, lá na cruz ele morreu pelos nossos pecados, lá na cruz ele nos justificou, lá na cruz ele nos perdoou. E então este é o fundamento, esta é a base da nossa salvação, essa é a causa meritória da nossa salvação. Um outro alguém, santo e sem defeito, se colocou no nosso lugar, se fez pecado por nós, se fez maldição por nós, morreu por nós, e é na base da morte dele é que você e eu somos salvos. Essa é a base. Agora, a fé
é a causa instrumental. Paulo está olhando para a causa da salvação, a causa instrumental da salvação, e diz: é pela fé e não pelas obras. Tiago está olhando para o resultado e a evidência da salvação e diz: é pelas obras, porque a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé é a raiz, as obras são o fruto. A fé é a causa, as obras são a consequência. Onde a fé é salvadora, há obras, e as verdadeiras obras são aquelas que são fruto da fé. Então você não prova que é salvo quão belo é o seu discurso, quão aparentemente, piedosamente você anda. É pelo fruto que se conhece a árvore, é pelas obras que se prova a evidência da fé. Se a fé nos justifica diante de Deus, as obras nos justificam diante dos homens. A palavra feitura no grego é uma palavra muito bonita, de onde vem a nossa palavra poema. Eu quero dizer para você, ainda que você duvide, que você é a poesia de Deus. Você é o poema de Deus. Você tem rima, você tem beleza, você tem mensagem. Aí você diz: pastor, na verdade acho que essa poesia está meio desentoada, não está rimando tão bem não. A grande questão é que Deus não terminou de escrever este poema. Deus está trabalhando em você. Qual a reação que você tem quando você se olha no espelho da palavra? Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não é assim mesmo? Quanto mais perto de Deus você chega, mais você reconhece que é pecador. Quanto mais perto da luz você chega, mais você reconhece as máculas da sua vida. Então, meus irmãos, vamos entender isso aqui. Às vezes a gente faz algumas orações fazendo transferência de responsabilidade. Deus, vai visitar o irmão lá que está doente, Senhor. Vai lá, Senhor, aquele que está passando necessidade. Oh Deus, vai lá, Senhor. E Deus diz: não, meu filho, as minhas pernas agora são as suas. Eu vou através das suas pernas. Oh Deus, socorre o aflito lá. Não, meu filho, agora enfia a mão no bolso, vai lá socorrer. É você que eu vou usar. Vou trabalhar agora através de você. A igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo no mundo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Deus fala pela sua boca, Deus ajuda pela sua mão, Deus vai com seus pés. Quando você dá comida para quem tem fome, quando você dá roupa para quem está sentindo frio, quando você abastece a despensa de quem está passando fome, é a própria ação de Deus que está em movimento através de você. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus criou você para isso, Deus salvou você para isso, Deus lhe mandou você ao mundo para isso. É Deus quem planejou sua salvação, é Deus quem executou a sua salvação, é Deus quem consuma a sua salvação, é Deus quem salvou você, não pelas obras, mas para as obras, e Ele já preparou de antemão para que você ande por esse caminho, mostrando ao mundo que você foi salvo pela fé, e a evidência disso é que você pratica boas obras. Que Deus nos abençoe. Amém.